Em Mateus capítulo 24, diz assim no verso 29. Mateus 24, verso 29. Jesus diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande toque de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Estou lendo as palavras de Jesus em Mateus 24. E o apóstolo Paulo repete essa mensagem em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós lemos em Mateus 24, em 1 Tessalonicenses, pula sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses, depois de Gálatas, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 13, o apóstolo Paulo, ele detalha mais um pouquinho que assunto é esse que Jesus está falando, toque de trombeta, e a vinda do Senhor, dia do juízo, como é que é isso? O apóstolo Paulo explica aqui para a igreja e profetiza para as nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram na fé. Os que morreram na fé são chamados na Bíblia de os que dormem, porque para Deus ninguém morre. Agora o ímpio morre, o incrédulo morre, é a morte eterna. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem aqui tem esperança, diga amém. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, Jesus, em sua companhia, voltando dos céus, trará em sua companhia os que dormem, os servos de Deus que já morreram aqui para nós, mas para Deus não morreram, eles dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra do Senhor fala muito claro sobre o dia da vinda do Senhor. A palavra do Senhor fala sobre um tempo de tribulação, eu li em Mateus 24. Nós estamos nesse tempo, já começa tempo de tribulação. Em Apocalipse fala sobre as trombetas de Deus, elas vão soando, e cada vez que uma trombeta de Deus soa, derrama uma taça na terra. E aí mostra no céu uma passagem, o que aconteceu no céu quando soou a trombeta, e mostra na terra o que aconteceu na terra quando a taça derramou na terra. E a Bíblia fala sobre grandes acontecimentos no mar, os navios se perderão, 1/3 dos animais do mar morrerão. Fala sobre os rios, as águas se tornarão amargas, e 1/3 dos seres viventes da água morrerão. Essas taças falam sobre as árvores, as plantações, 1/3 secarão, serão queimadas.
Essas taças falam sobre as cidades, as grandes cidades serão destruídas por terremotos, destruídas por guerras. E aqui, nesta passagem que nós lemos, fala alguns detalhes que quem entende as coisas de Deus descobre o que está falando. Jesus diz, Mateus 24, 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, de tanta fumaça. Não é que o sol vai apagar. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. As estrelas cairão do firmamento. Estrela não cai do firmamento, Deus fez e é eterno. Mas o que o povo vai ver como estrela caindo? Mísseis, bombas. Os poderes dos céus serão abalados. Até há pouco tempo atrás, somente nós conhecíamos a atividade nuclear, a atividade atômica no Sol. Porque o Sol é uma explosão nuclear contínua, que não para aquecer a Terra. Mas as bombas que foram inventadas aqui na Terra imitam o Sol. Quando explode uma, quem vê fica cego, porque a luz é como o Sol. E quem vê chegando os mísseis pensa, parece as estrelas caindo. Então Jesus está falando coisas aqui muito claras, com a linguagem muito simples. Em Mateus 24, verso 2, ele diz, não vedes tudo isto? Está falando sobre a realidade onde ele vivia ali em Jerusalém. As construções, os palácios, o templo. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai chegar um dia, tudo vai ser derrubado. O que nós temos que fazer então? O que nós podemos fazer? Nós temos que cuidar da nossa alma. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Porque aqui diz que quem está com Cristo não morre, ele dorme. E naquele dia ele vai se levantar da sepultura, vai ser levado aos céus. E no dia do juízo ele voltará com Cristo junto com os anjos para julgar a terra. Esse é o seu destino, ser uma autoridade de Deus na terra, vestido de branco, com Cristo. Quando ele for reinar, ele precisa de você para reinar com ele. Jesus disse para os seus 12 discípulos, olha, vocês vão assentar em 12 tronos. Vocês vão assentar comigo em 12 tronos, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Outro lugar na Bíblia Sagrada diz que nós haveremos de julgar os anjos. Que anjos nós vamos julgar? Por que um anjo tem que ser julgado? Os anjos caídos, os anjos rebeldes, os demônios. Porque nós conhecemos e somos testemunhas da obra que eles fizeram aqui na terra. Nós sofremos com os ataques deles, nós sofremos com as enfermidades que eles trouxeram, nós sofremos com os acidentes que eles produziram. Então nós somos testemunha das obras que os demônios fazem aqui na terra, espírito caído, e nós vamos julgá-los. Deus vai passar aqueles anjos caídos todos na nossa frente, na sua frente, e tudo que você viu, você vai testemunhar, Senhor, eu vi aquele assassinato, esse demônio estava lá. Senhor, eu vi aquele acidente, esse demônio estava lá para derramar o sangue do povo. Senhor, eu vi os jovens virarem drogados, virarem prostitutos, eu estava lá, foi lá na minha cidade, eu sou testemunha de que esse demônio estava fazendo essa obra lá. E os anjos serão julgados por vocês. Em um tribunal, o juiz preside, mas quem julga são os jurados. O juiz pergunta para os jurados, ele é inocente ou condenado? Ou é culpado? São os jurados que dizem, que votam. Então o Senhor Jesus disse, não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Meus queridos, como é que nós vamos poder viver nesse mundo desse jeito?
sabendo que estamos vivendo dias difíceis e vão ficar mais difíceis. Se esta situação militar lá da Europa, ela se espalhar, porque é muito fácil espalhar, é muito fácil começar um fogo e difícil apagar. É muito fácil colocar fogo num pasto, difícil é apagar. É muito fácil brincar com bomba, difícil é segurar as consequências. O que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos que cuidar da nossa alma. Nós estamos aqui para cuidar da nossa alma. Nós temos que cuidar da alma do povo, porque essa não morre. Nós temos que cuidar da alma dos nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, e é disso que minha esposa está falando aqui. Por que você não está trazendo seus amigos aqui para ouvir a palavra de Deus? Por que você não está trazendo seus parentes para ouvir a palavra de Deus? Eles estão com a alma totalmente entregue ao mundo. Eles não conhecem Jesus e vão morrer e não vão participar da volta de Jesus. Eles vão participar daquele grupo que vai ouvir Jesus falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Misericórdia, palavra dura. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Jesus que veio para abençoar, tem um dia que ele vai falar: malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas para um povo que ouviu, que seguiu, que foi fiel, Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, queridos? E é esta voz que nós queremos ouvir: benditos de meu Pai, benditos de meu Pai. É esta voz que nós temos que ouvir. Mas para ouvir essa voz, nós temos que permanecer fiéis, nós temos que dar frutos. Lá no livro de Atos, fala sobre esse fruto. Como é que nós podemos dar esse fruto? Como é que nós podemos ser santos aqui nesta terra? Como é que nós podemos enfrentar essas tribulações e provações que estão chegando? No livro de Atos, vou ler em Atos, capítulo 1, verso 4. Abra sua Bíblia aí. Tem irmãos que vêm na igreja, nem a Bíblia não traz. Em Atos capítulo 4, depois da ressurreição, depois de Jesus ter ressuscitado, reuniu com os discípulos muitas vezes, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É aqui o problema dos religiosos, é aqui o problema dos crentes, é aqui o problema dos católicos, é aqui o problema dos cristãos. Eu já fui batizado, eu já sou membro, eu fui crismado, eu já fui batizado quando era criança, eu já fui batizado agora na igreja evangélica. Jesus diz: vocês foram batizados com água, mas vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo. É o poder que desce do alto. Esse Espírito Santo é que vai te dar força, poder, para enfrentar esse mundo tribuloso, esse mundo problemático que nós estamos vivendo. É só o poder do Espírito Santo. Então, quando nós anunciarmos, vamos nos reunir, venha para buscar a Deus. Quando anunciarmos, vai ter um encontro, nós vamos ter vários encontros esse ano. Encontros de mulheres, encontros de homens, encontros de líderes. Não perca, porque ali nós nos preparamos de uma forma muito especial, nos separamos durante 3 dias e muita gente é batizada com o Espírito Santo nesses encontros. Muita gente. Interessante que quando nós colocamos o povo para falar, depois, no domingo, depois do encontro, a maioria fala assim: eu não estava com vontade de ir. Aí não queria ir de jeito nenhum. Mas alguém insistiu, alguém pegou no pé, e você tem que fazer a mesma coisa. Porque a vontade da carne é ir para as coisas da carne. Então o Senhor disse assim, Atos capítulo 1, verso 7. Estavam perguntando sobre o tempo. Atos capítulo 1, verso 7. Jesus diz para os apóstolos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou
para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Aqui está o ponto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder, é isso que nós precisamos. Poder espiritual, poder para fazer milagres, poder para ouvir e a oração ser respondida, poder para vencer as tentações, as tribulações, poder para ficar de pé, vencer o desânimo, vencer a preguiça, vencer as doenças. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esta é a sua profissão, testemunha de Jesus. Esta é a sua missão, ser testemunha de Jesus. Mostrar pela sua vida, mostrar pelos seus lábios que você conhece Jesus. Ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Foram as últimas palavras que Jesus falou aqui na terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, ele virá do modo como o viste subir, conforme diz lá em Tessalonicenses. Mas Jesus havia dito antes de partir: recebereis poder, vós sereis batizados com o Espírito Santo. No capítulo 2, estou lendo o capítulo 1, no capítulo 2, fala o dia que o poder desceu, fala sobre o dia que o poder chegou, e é preciso acontecer isso aqui na vida de todos nós. Quem já foi batizado com o Espírito Santo precisa ser renovado, precisa ser batizado com o Espírito Santo de novo. Você não acende um fogão a lenha numa casa só uma vez, você acende segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Me lembro do Paraná, um frio terrível, o fogo apagou de noite, a gente deixava o fogo aceso na casa da minha avó, o fogo apagou e o gato foi dormir dentro do fogão, no meio da cinza. E de manhãzinha bem cedo, a minha avó, como estava muito frio, queria acender logo o fogo, ela jogou álcool dentro do fogão assim, e riscou o fósforo. Nós só vimos um gato saindo igual um foguete lá de dentro, jogando cinza para todo lado, parecia um foguete. Chau! Saindo dentro daquele fogão, tadinho do gato, com fogo para todo lado. Você não acende o fogão só uma vez por semana, você acende o fogão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim para sempre. O fogo de Deus tem que arder na sua vida continuamente. No tabernáculo, as lâmpadas de Deus, o candelabro tinha que ficar aceso continuamente, por isso que tinha 7 lâmpadas. Ao cumprir-se, estou lendo Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Meus irmãos, quando foi que no passado, no Velho Testamento, apareceu coluna de fogo e desceu sobre o povo de Deus? Quando foi? Quando estavam no deserto, atravessando o deserto, e a fogo não queimava. Era a presença de Deus. O tabernáculo, a tenda da congregação, sempre tinha em cima dela voando uma coluna de fogo. Quando Moisés subiu ao monte para orar, ele desceu com o rosto brilhando, porque havia fogo dentro dele. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui são os apóstolos, mas outros irmãos, eram 120. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Não era fogo desse comum que queima, não. Era a presença, a glória de Deus.
É isso que está faltando, é fogo, é brilho. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E olha o resultado, verso 6, olha o resultado. Minha esposa estava falando aqui, porque esse tanto de gente está faltando. Olha o resultado. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar a sua própria língua. Afluiu a multidão, ouvindo os discípulos orar em língua, e eles que eram tímidos perderam a timidez. Quando o fogo de Deus está num lugar, o povo vem para ver o incêndio. O povo é atraído pelo calor, pelo brilho, e olha o resultado, verso 37, o apóstolo Pedro pregou para aquele povo que ajuntou, olha o resultado, eles tinham matado, o povo tinha matado Jesus poucos dias antes, o povo tinha matado o Messias, os discípulos estavam ali há muitos dias trancados dentro daquele quarto orando, o cenáculo, o fogo veio, Deus deu dom de línguas, eles começaram a orar alto, multidões se juntaram na rua, Pedro saiu, perdeu o medo, começou a pregar lá na rua, olha o resultado, o povo, ouvindo eles estas coisas, comoveu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos? Pelo que vocês estão falando aí, nós estamos lascados, nós estamos perdidos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Remissão é abandonar, remissão é limpar, remissão é rasgar a dívida, remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, é para os vossos filhos, é para todos os que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para você aqui, é para você aqui no Brasil, é para você em Pires do Rio, é para você aqui em Goiás, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, Deus testemunho, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, vírgula, aí tem um então aqui, olha o resultado. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Primeira pregação da vida de Pedro, ele batizou 3.000 pessoas. Não era porque ele era um grande pregador, Pedro era um grande medroso, foi pela chama de fogo, foi pelo brilho de Deus, foi pela glória do Senhor, foi pela língua de fogo que desceu sobre ele, o dom do Espírito Santo, esta chama ardente, e esta igreja precisa disto. Você chega na igreja e senta desmunhecado, mostra que você está totalmente desinteressado, não traz a Bíblia, mostra que está totalmente desinteressado, não oferta, mostra que está totalmente desinteressado. Quando vai orar, fica fazendo uma rezinha aí, mostrando que está totalmente desinteressado. O apóstolo Pedro levantou e gritou, sem microfone, tinha mais de 3.000 pessoas, 3.000 só os que batizaram, tem que falar com a voz forte. E aqueles que mataram Jesus estavam lá por perto, Pedro estava correndo perigo. Meus irmãos, quero orar com vocês agora, e quero convidar vocês a meditar nessa palavra. Está chegando o dia da volta de Jesus, mas antes vem uma grande tribulação. Lá em Apocalipse diz, tereis uma tribulação de 3 dias. A tribulação são 7 anos. Cada ano corresponde a um dia, é uma semana de Deus. Em Apocalipse diz que a igreja vai passar por 3 dias de tribulação, ou seja, 3 anos. Preste atenção nessas notícias lá da Europa, preste atenção nessas bombas que estão caindo lá, preste atenção nesses esquerdistas que estão aí tentando tomar a nação, que querem liberar o aborto, que querem
trazer doutrinas estranhas para as crianças, confundindo até a cabeça das crianças, se eles são homens ou são mulheres. Esse discurso revoltado, esse discurso cheio de ódio, tome cuidado com isso, porque o mundo está sendo tomado pelo mal. Vamos orar primeiramente com um cântico, e você entra num ambiente diante de Deus, peça perdão a Deus, faça uma renovação com Ele, faça um voto com Ele, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Glória a Deus. Você vai orar, quem quiser ajoelhar, ajoelha, quem quiser ficar em pé, levantar as mãos, levante, mas ore, fale com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale com Deus, acerte a sua vida com Jesus. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Converte os corações. Basura bitala balabara butar makaya. Lore bi canta la basura bi clama sirianda la balabara. Nere bi kaya salabakara masudia. Lore bi canta la basura bi clama. Redere kere basura bi clama surianda la. Oh
Oh, darabarabarabaramalai. Chore me canta, tarabassa labalai. Tore me canta, labassore me dalabacanta. Rete que terebe xerebe derebe cleia. Tore me canta, labassúria. Rime canta, labassa labalai. Salva, Senhor, teu povo. Senhor, santifica o teu povo. Senhor, levanta o teu povo. Um povo santo, consagrado e separado para ti. Senhor, separa os bodes das ovelhas. Separa, Senhor, o joio do trigo. Dá vestes brancas, Senhor, aos que estiverem de corações abertos, quebrantados, os que receberem a tua palavra de bom coração. Pai querido, nós abençoamos este povo em nome de Jesus. Proclamamos o perdão de Deus, proclamamos a salvação de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Espírito, Espírito